pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado em seu amor. Olá, amigos ouvintes, mais uma vez nos encontramos para meditar à luz da palavra. Gostaria de falar apenas sobre um único versículo bíblico que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 26. Na verdade, eu gostaria de falar não especificamente a respeito de um versículo ou uma passagem, mas a respeito de uma palavra, um acontecimento. Vamos ler o versículo. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Na verdade, o assunto é açoitado. Aqui, nesse versículo, ainda antes de Jesus ser levado pelos soldados do governador para o pretório, ou seja, um quartel do exército romano, antes dele ser despojado ou despido das suas vestes, antes de colocarem-lhe uma coroa de espinhos com cerca de 3 centímetros na sua cabeça, antes de pegarem um caniço e ajoelhando Jesus baterem na sua cabeça, fazendo com que os espinhos penetrassem o seu crânio, antes de escarnecerem Jesus, antes de cuspirem na sua face, antes de esbofeteá-lo, antes de todas essas coisas, antes de Jesus ser levado até a cruz, ele passou por um momento chamado de açoite. Era uma prática romana em que os romanos usavam o flagrum, ou flagrum romano. Que objeto era esse? Jesus foi levado, foi amarrado, colocado possivelmente sobre um tronco ou uma pedra, e um soldado romano se colocava um pouco atrás dele. Quando o soldado romano recebia a ordem, ele dava um passo à frente e usava o flagrum, o chicote, e batia nas costas do prisioneiro, no caso Jesus. Ora, algumas vezes o chicote, ele faz um forte som. Ele foi o primeiro objeto feito pelo homem que ultrapassaria a barreira do som. Então ele faz um barulho bem forte. Possivelmente esse flagrum não fazia, já que ele tinha algumas pontas e alguns soldados, de acordo com a sua crueldade, eles usavam bolas de chumbo, ossos de carneiro, além das tiras de couro. Então o que acontecia? O soldado romano ficava um passo atrás e de repente ele dava um passo à frente para ter mais impulso e batia com o flagrum nas costas do prisioneiro. Esse chicote, essa ferramenta tinha várias tiras de couro com 2 pequenas bolas de chumbo e ossos amarrados nas pontas de cada tira. Como eu falei, de acordo com a crueldade do soldado romano, já que cada um decidia ou fazia o seu de acordo com a crueldade romana. Primeiramente, as pesadas tiras de couro, elas cortam a pele. Então, conforme as chicotadas continuam, elas vão cortando os tecidos debaixo da pele, rompendo os vasos capilares da pele, causando sangramento. E ao final, as chicotadas vão entrelaçando as costas, os braços, as pernas, todo o corpo, fazendo com que o corpo fique verdadeiramente em flagelo. Talvez você já tenha ouvido a expressão flagelado. Geralmente alguém fala isso quando vê alguém com uma camisa ou uma calça toda remendada, toda se desfazendo em tiras. Na verdade, era assim que ficava o corpo do prisioneiro. Foi assim que ficou as costas de Jesus depois das chicotadas. Era costume que fossem 30 ou 40, a chamada quarentena menos 1. Geralmente, ou algumas vezes era 40 menos 1, porque depois da 40ª chicotada, alguns prisioneiros morriam. Então, para que eles não morressem, mas sofressem o mais próximo da morte, então algumas vezes se usava 40 menos 1. Então o flagrum romano era usado desta forma. As pequenas bolas de chumbo, os ossos, produziam grandes e profundos hematomas, que se rompiam com as subsequentes chicotadas. A pele das costas ficavam penduradas em tiras e toda a área ficava irreconhecível, uma massa de tecido ensanguentado. O flagrum era confeccionado de várias formas, sendo que a mais corriqueira era a de um chicote de couro, com 3 extremidades de couro, com bolinhas de metal, ossos de carneiro e algumas vezes outros objetos pendurados.
Tudo isso para provocar o máximo de dor possível, para desfigurar as costas e o corpo do prisioneiro. Então esse foi o momento do açoite de Jesus. Logo depois, seguem-se os versículos, a passagem bíblica em que Jesus é levado até o pretório e passa por mais um momento de angústia, com coroa de espinhos, bofetadas, pauladas e escarnios. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Nós falamos sobre o flagrum romano. Até uma próxima oportunidade na paz do Senhor. Pela cruz me chamou.